Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que recebe hoje aqui o Robinson Fernandes Moraes Guedes, o Robinho, professor de Finanças Públicas e especialista em Economia. E você pode participar dessa entrevista encaminhando a sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo aqui no Facebook e também no canal do YouTube. E eu aproveito para pedir para você ativar o sininho, dar o joinha para receber as nossas notificações. Você pode ver essa entrevista também no portal www.diariodesuzano.com.br, além das redes sociais, Instagram, como eu disse, e o Facebook. O Robinho é diretor da empresa Contabyte Consultoria e Gestão Contábil. Ele foi também secretário da Fazenda de Ferraz de Vasconcelos e da Receita de Suzano. E hoje vai falar um pouquinho aí sobre economia e finanças públicas, e você pode encaminhar aí as suas mensagens, as suas perguntas. Robinho, obrigado pela sua entrevista. Permita te chamar de Robinho, né? Claro, que a gente sempre conhecido como Robinho, mas fica mais fácil para te chamar de Robinho. Agradeço aqui a sua presença aqui no DS Entrevista, ter aceitado o nosso convite. E sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando nesse momento. Legal, Edgar. A gente não pode falar, né, que a gente se conhece há muito tempo, senão nós vamos entregar a nossa idade, né? Mas Verdade. é uma história de muitos e muitos anos aí. Edgar, saudar você, agradecer a oportunidade de estar aqui no DS, agradecer toda a sua equipe, a família Moraes, da oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho com vocês de economia, negócios, contabilidade, né? O assunto que a gente gosta bastante. Tá certo. Bom, se você me permite, no final, como você também, eu não acabei falando, você está no Republicanos também, você é o presidente Do Republicano Suzano, sou o presidente. Presidente do Republicanos. E também você tem uma outra função também. No final a gente fala um pouquinho sobre... Você é o presidente da Associação Amigos da Santa Casa também. Sim, sou Você assumiu agora, né? Isso, também. aqui em Suzano. A gente vai falar um pouquinho no final aí, aproveitar que a sua presença aqui no dessa entrevista. Legal. Bom, eu queria começar falando sobre gestão pública. Tem algumas perguntas mais pessoais que as pessoas fazem aqui sobre cesta básica, preço da gasolina, que a gente faz no meio da nossa entrevista. Mas eu queria saber de você, assim, como você foi secretário da Fazenda, secretário da Receita também nos municípios aqui da região, como que você está enxergando aí a situação dos municípios em relação a finanças, com o novo governo Lula, o Haddad como presidente, como ministro da Fazenda, da Economia, né? O momento, principalmente agora, Edgar, mês de outubro, novembro e dezembro, é um mês de muito alerta para as prefeituras. E esse momento de economia no país, né? A gente está vivendo um momento de economia muito instável. Isso também afeta principalmente as contas públicas. E aí você vê uma coisa que está acontecendo praticamente em todo o estado de São Paulo, né? Em praticamente todos os 645 municípios de São Paulo. Uma queda na arrecadação do ICMS, uma queda na arrecadação do FPM. Isso tem traduzido em déficit para as prefeituras e dificuldade para pagar 13º, fechar as contas no azul, né? Eu vi recentemente uma manifestação do presidente Lula, né, que ele garantiu para os prefeitos que ele vai deixar o FPM de novembro e dezembro maior do que nos meses anteriores, porque os prefeitos estão muito preocupados com isso. Que é o fundo de participação, né, dos municípios, que é um dinheiro que ele está intrinsecamente ligado à arrecadação do imposto de renda da pessoa física e ao IPI. Então, quanto mais imposto de renda é pago no país e quanto mais IPI é pago dentro do país, mais produtos produzidos, mais se arrecada de FPM. E isso é distribuído para os municípios. Tem a questão de unificar os impostos também, né? Aí tem essa outra história da reforma tributária que foi aprovada no Congresso. No Congresso não, foi aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, deve voltar para a Câmara. E pelo que se aventou ali dentro dessa proposta aprovada, os municípios vão ter muitas dificuldades no futuro para poder sobreviver de forma independente do governo federal, né? Porque o governo federal vai centralizar a arrecadação ainda mais do que é hoje e os municípios vão ficar cada vez mais dependentes do governo central, né? Quer dizer, os prefeitos cada vez mais com PIDs na mão pedindo ajuda pro presidente, para os governadores, né? Tem um movimento, está na nossa pauta aqui, que você falou, eu lembrei, da Confederação Nacional dos Municípios, CNN, né?
que defende uma partilha maior do bolo financeiro para os municípios, né? Sim. Isso é tem marcha de prefeitos todo ano, né? Todo ano e maciça lá, maciça. né? Então, assim, o presidente diz que é 23%, chega a isso, né? E a parte maior vai para os estados, né? Você acha também isso, não? Eu também acho isso e óbvio que a CNM ela já representa todo o país, e aí são mais de 5.500 municípios no Brasil, ela representa eles, e aí tem muitos municípios do Norte e Nordeste que sobrevivem basicamente do FPM, né? Não tem IPTU, não tem ISS, não tem outras receitas que não as receitas federais e as estaduais como o ICMS. Mas a Confederação Nacional dos Municípios sempre defendeu, né, a gestão municipalista. E ela está hoje muito mais preocupada porque sabe que o momento é de crise mesmo agora, Edgar. Outubro, novembro e dezembro, os prefeitos estão muito preocupados, salvo algumas exceções aí que prefeituras que estão com caixa em dia e em ordem para poder sobreviver esses próximos 3 meses. Porque é final de ano, os prefeitos já têm que pensar em zeladoria nos municípios, porque vem chuva, tem que limpar córregos, bueiros, cuidar de asfalto, né? Queda do IPTU, muito, né? Que queda as do pessoas IPTU, não pagam. Aí as prefeituras estão com as suas ações de refis, né? De programas de recuperação de impostos, Suzano, Ferraz, outras cidades. Que funciona, geralmente o quê? Funciona, Edgar. Recupera ajuda. o quê? Uns 30% isso, geralmente, na média? Não recupera tudo isso, mas recupera um percentual. Tem até um estudo que eu fiz recentemente com uma prefeitura do interior de São Paulo, que o prefeito esperava a Secretaria de Assuntos Jurídicos esperava que o refis seria a salvação da lavoura da prefeitura, né? E aí, quando nós conversamos e mostramos, o refis vai ajudar a pagar algumas contas, mas não vai ajudar a fechar no azul, né? Então, mas é aquele negócio. Várias ações positivas vão gerar um resultado. Então, se as prefeituras fizerem um refis, se houver corte de gastos, se o Lula o presidente Lula mantiver a palavra que ele vai manter em números maiores o FPM, e se o ICMS melhorar, principalmente no estado de São Paulo, os prefeitos vão ter dias mais tranquilos. Caso contrário, vão muitas prefeituras fechar aí no vermelho com déficit nas contas públicas. Alguns secretários de obras, né, eles falam que... e de finanças, né, geralmente eles falam o seguinte, que o secretário de obras, junto com o prefeito, às vezes manda lá uma relação de obras para fazer, chega lá na Receita, nas finanças, o recurso não dá e tem que barrar algumas obras, né? Tem alguma outra alternativa que você acha que as prefeituras têm que adotar em relação a não reduzir o investimento, economizar de alguma forma? Então, você falou de uma coisa que a gente fala muito nas aulas de finanças públicas, eu falo com os alunos, né? Então é assim, a prefeitura, qualquer prefeitura é uma máquina gigante, uma grande empresa. E aí, a gente vai pegar as prefeituras têm que cuidar da saúde, da educação, do transporte, da pavimentação, da limpeza pública, cuidar da cultura, tem que ter, né, merenda nas escolas. São muitos os itens ali do planejamento. E, obviamente, que é muito dinheiro necessário para pouco recurso disponível. E aí os prefeitos têm que fazer aquele chamado corte, né? Alguém tem que cortar, ou o prefeito ou o secretário de Finanças, Fazenda, tem que fazer os cortes, e os cortes vão de acordo, Edgar, aí onde há as diferenças de gestões, né? Onde tem gestão mais eficiente e menos eficiente com os recursos. Quem sabe cortar e planejar direito não vai ter problema. Mas quem não faz o planejamento orçamentário que a Constituição obriga a fazer os municípios, que é a chamada LOA, o nome é até feio, né? Os percentuais, né, de saúde, educação. Cumprir educação e saúde, acaba tendo dificuldades. Saúde, os municípios, aí tem um estudo nacional que os municípios conseguem, o mínimo constitucional é de 15%, os municípios gastam, na média, hoje no Brasil, 23% dos seus impostos em saúde, né? Tem município que investe muito, mas muito, muito, supera os 30%. Mas aí, quando investe muito em saúde, acaba faltando para pavimentação, para alguma outra coisa. E tem a questão da folha também, que não pode estourar lá aquele percentual, né? O limite de 54% que a lei de responsabilidade fiscal impõe. Aí, Edgar, os municípios estão fazendo bem a lição de casa. Hoje, no passado, os municípios eram tidos como grandes cabides de empregos, né? Hoje isso já não acontece mais. Não As tem prefeituras como, né? se enxugaram. E hoje, se a gente pegar a média das prefeituras no estado de São Paulo, o percentual de gastos com folha de pagamento é de 42%. O limite é 54%, né?
Então aí os prefeitos perceberam, ó, se eu conseguir reduzir com folha de pagamento, eu consigo utilizar o recurso para um outro programa que eu tenho, né? Então tem prefeito que prefere investir mais em educação, outro prefeito prefere investir mais em pavimentação, iluminação pública, né? Aí tudo de acordo com a filosofia e com aquilo que ele quer para o município. Tô olhando para você ir pro celular. Não. Não é falta de educação, que o pessoal vai mandando Imagina. mensagem aqui. A Lana Camargo tá vendo a gente. Obrigado, Lana, tá vendo a gente aqui. Abraço, Lana. Claudinei Santos. Abraço. O Marcelo Barbosa, secretário de governo lá de Itacoaxetuba. Pô, um O grande Robinho amigo. é um grande profissional do OTT. Tenho muito orgulho de contar com ele na presidência do Republicanos de Suzano. A gente vai falar também um pouquinho. Marcelo, obrigado, hein? Guto Talarico também tá vendo a gente. E a Lília Oliveira também tá nos assistindo aqui. Todos amigos. É isso aí. Robinho, você me permite, eu queria continuar ainda falando, depois a gente vai, Não. na medida do possível, passar aqui para a próxima A gente não pauta tem aqui. conversa combinada, né, Edgar? A gente conversa há muito tempo. Meu, pode fazer. O que você acha assim, hoje o Tribunal de Contas do Estado, né, ele acompanha bem as contas públicas das prefeituras, né? O que você acha assim que a dica que você dá para as prefeituras, para os prefeitos, secretários de finanças, que eles têm que ficar mais atentos em relação à aprovação das contas? Sim. No passado, Edgar, eu vou até lembrar aqui o meu amigo Ticão, né, que foi secretário de Finanças de Suzano, foi meu chefe por muitos e muitos anos, né? O Ticão brincava comigo e falava assim, Robinho, no futuro nós vamos ter que ter uma sala exclusiva para o Tribunal de Contas, só para atender o tribunal. E aí o que ele falou se concretizou, só que de uma forma diferente. Hoje o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem um sistema chamado Sistema Aldesp, que ele recebe igual, mais ou menos, para quem não conhece, é mais ou menos igual ao imposto de renda. O imposto de renda eu não tenho que mandar minha declaração para a Receita Federal. O Aldesp, a prefeitura tem que mandar suas declarações mensalmente para o Tribunal de Contas. E lá ele vai acompanhando, né, o desempenho das prefeituras. E aí, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, principalmente o de São Paulo, ele tem um caráter muito educativo. Então você tem muitos cursos dentro do tribunal, muitas palestras, eles fazem caravanas pelo interior, eles possuem muito conteúdo dentro do YouTube. Dentro do próprio site do tribunal tem várias cartilhas ali de como gastar o dinheiro da saúde, educação, daquilo que você não pode fazer. Então é assim, você consegue fazer a coisa certa porque o tribunal consegue te educar para isso. Obviamente, algumas prefeituras não conseguem, seja por má gestão ou seja por falta de equipe técnica capacitada, de cumprir tudo aquilo que a lei pede. E não é fácil, viu, Edgar? A pessoa para sentar, para ser prefeito de uma cidade, se ela não tiver capacidade técnica para poder cuidar, ser um gestor como é um gestor de uma empresa, ele acaba tendo dificuldades porque são muitos as nuances, os detalhes que acabam dificultando e aí os prefeitos têm contas rejeitadas, né? Muitos detalhes, né? Quando tem conta rejeitada, a gente tem a impressão que quem paga a conta é só o prefeito que teve a conta rejeitada, é a população também. Porque existe um cadastro nacional chamado CALC, é um cadastro único de prefeituras, que é o Serasa dos municípios. Se você for lá e se você deixar de atender algum requisito que a lei obriga, você acaba sendo negativado ali e aí atrasa recursos para os municípios, atrasa a entrega de emendas parlamentares, né? Então você tem que estar hoje muito atento a... Convênios, né, também? Convênios, né? Emendas parlamentares, financiamentos. Hoje, muitas prefeituras tem utilizado muito recursos da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a Desenvolve São Paulo, ela tem financiado muito os municípios com obras de pavimentação, construção de escolas. Praticamente não tem juros, né, também, né? Não, tem juros. Tem juros, Tem juros, mas tem um período de carência. Então, a prefeitura vai lá, contrata lá um empréstimo para pavimentação, tem um período de carência de 12 meses. Então, nesses 12 meses, você consegue fazer a obra, mas depois você vai pagar, né? Mas tem juros, não são juros baixos, são juros de mercado. Por que o orçamento das prefeituras todo ano cresce, né? Apesar da crise, né? Você falou que tá em crise. Geralmente é crise, né? Nesse final do ano, segundo semestre aqui. E o orçamento sempre cresce, mas isso não significa dizer que tem maior poder de investimento ou não. Como que é isso? Então, o que acontece, Edgar? Se a gente pegar agora, é incrível, se pegar pandemia do Covid, de 3 anos para cá, os municípios arrecadaram muitos recursos. Por quê? A Receita Federal bateu recordes e recordes de arrecadação. ICMS, recordes e recordes de arrecadação. Por quê, Edgar? Porque houve o fenômeno da inflação, a inflação aumentou o preço dos alimentos, com o aumento dos preços dos alimentos, os impostos também aumentaram.
Então, os governos passaram a arrecadar mais. Tanto o governo estadual, os governos estaduais, como o governo federal. E isso acabou resultando boas receitas para os municípios. Houve também na gestão do presidente Bolsonaro um apoio muito grande na pandemia em recursos para os municípios. Ele mandou muito recurso para os municípios, onde deixou os municípios com uma capacidade financeira boa. E então a inflação que aumentou o preço da gasolina, da comida, tudo isso fez com que as receitas estaduais e a federal arrecadassem mais e compartilhassem mais recursos com a sociedade, com as prefeituras. Só que aí, quando o dinheiro entra na prefeitura, você tem a sua gestão técnica, né? A gestão técnica tem que ser capaz o suficiente de fazer o que eu falo que é a engenharia financeira. Como que eu vou criar um orçamento capaz de ter recursos para mim atender saúde, educação, etc., e investimentos, né? Porque via de regra, hoje, a maioria das prefeituras, a capacidade de investimento, que é a capacidade de fazer obra, de comprar equipamento, é mínima, Edgar. Seria mais ou menos assim, 95% é custeio, no máximo 5% capacidade de investimento. E aí onde que os prefeitos acabam se salvando, né? Emendas parlamentares para pavimentação, financiamento com agências de desenvolvimento como a Desenvolve São Paulo, financiamentos com a Caixa, né, para a construção de escolas, hospitais, pavimentação, etc. É onde, quando a prefeitura é bem capacitada, ela acaba tendo um resultado maior e aí consegue fazer investimento, porque o dinheiro não é o dinheiro da prefeitura que está sendo utilizado. Aí tem que fazer uma gestão política, na uma verdade. Gestão política, mais forte, né? Mais forte para poder chegar nisso que você falou, de ter investimento, dinheiro suficiente para investimento. Bom, vamos partir então agora, algumas perguntas que o pessoal fez. Queria agradecer o Major Castro, está nos vendo aqui também, o Marcel Pereira Silva e a Fabiana Simeone está nos acompanhando aqui ao vivo dessa entrevista. Todos abraços. Major Castro, um abração para você. Eu vou com a minha esposa todo mês lá para fazer compra, né? A impressão que eu tenho... Não, sempre aumenta o valor da compra que eu faço do mês, sempre está aumentando, né? E aí é uma pergunta que o pessoal fez aqui em relação à cesta básica, né? O governo, às vezes, divulga que reduziu alguns itens da cesta básica, aumentou alguns itens. O que você pode falar hoje? Como que está a situação hoje da cesta básica? E eu já emendo também a questão da gasolina, que tem uma volatilidade... É bem volátil o preço, né? Sim. Vai e volta. Sim. Para falar da gasolina, né? A gasolina foi, nos últimos 3 anos, o grande vilão da economia, porque ela aumentou muitas vezes, porque a Petrobras praticava no passado, Edgar, a chamada política de paridade de preços internacional. Então, o preço da gasolina no Brasil tinha que ser o mesmo preço praticado no mercado mundial. E aí o dólar subia, a gasolina subia, e aí nós tivemos aqueles picos altíssimos de gasolina, né? E aí o governo também agiu, né? A gente tem que ser sincero. Quando eu falo aqui para você, Edgar, não estou fazendo defesa nem do Lula nem do Bolsonaro, sim. Né? É visão técnica. É do governo, administrativamente. O governo Bolsonaro, ele praticou várias ações para reduzir o preço. Ele, em um momento, desonerou de PIS e COFINS a gasolina, o gás de cozinha, mas depois acabou voltando. Agora o governo Lula acabou tirando a paridade, né, da Petrobras, acabou descontinuando essa paridade de preços internacionais, mas aí o que acontece? Não tem a paridade dos preços internacionais, não tem aquele aumento como existia no Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro. O aumento era mais ou menos a cada mês, né? Hoje o aumento não é a cada mês, mas se você juntar o percentual de aumento do governo agora, que é dado a cada 6 meses, dá a mesma coisa do que o outro. Se for dividir, né? Se for dividir. Por quê? Porque a Petrobras é uma empresa, ela tem seus cotistas, seus investidores, ela tem que dar lucro, e aí ela tem muito lucro. E aí quem paga o preço somos nós, porque o que acontece? Quando a gente não... o mercado consumidor brasileiro também tem um grande problema. Mais ou menos 35% do que é produzido, do que é consumido de óleo diesel no Brasil, o Brasil não produz, tem que comprar de fora. A gente compra de fora. Então, quando a gente compra de fora, a gente paga o preço de fora no dólar. E aí tudo isso gera um déficit na Petrobras, que a Petrobras não pode fechar deficitária, e aí a conta paga, quem paga é o consumidor, né? Costumo falar que a inflação, essas coisas, quem acaba pagando somos nós, né? Que vamos no supermercado comprar um arroz, um feijão, a carne, pôr gasolina no carro, né? Da gasolina é uma coisa assim,
os motoristas de aplicativos, os motoristas de Uber, os taxistas, não tem uma classe que não sofreu como eles, como, né, como aconteceu nesses últimos 3 anos, né? Porque cada vez mais a gasolina aumentava, o cara tinha que trabalhar mais para ele poder ganhar aquilo que ele ganhava, e tinha motorista trabalhando 14, 15 horas, né? Uma coisa... E os efeitos colaterais, né? Aumenta transporte de produtos, aumenta os custos da produção, aí muita matéria-prima vindo do exterior dolarizada. Indústria automobilística, por exemplo, compra muito os chips, né, eletrônicos da China. A China praticamente é a única fornecedora do mundo desses eletrônicos, acaba vendendo a dólar. E aí você vê preço subindo toda hora. A tendência não é de melhora nos preços, a tendência ainda existe uma falta de controle. Agradecer aqui também o Claudinei Santos. Robinho sempre dando aula nas suas entrevistas. Parabéns. Obrigado, Claudinei. A questão da cesta básica também fica nesse vai e vem, né? Fica, porque a cesta básica ela acabou tendo uma notoriedade maior, porque quando foi aprovada a reforma tributária agora na Câmara, os deputados falaram muito, né, enfatizaram que a cesta básica de alimentos não seria tributada, seria isenta nos seus preços, né? E aí a gente acha que não há imposto sobre os produtos da cesta básica. Mas numa carga menor. O que acontece é que, cesta básica, o arroz, se pegar o arroz aumentou de forma vertiginosa nos últimos meses. Nos últimos anos, né? O óleo de soja, os produtos de limpeza. Se você pegar sempre as médias não, os percentuais de IPCA todo mês que medem a inflação, sempre há um aumento da inflação em virtude de aumento no preço dos combustíveis e aumento no preço dos produtos da cesta básica. Então, foi assim acho que a Câmara dos Deputados usou essa estratégia para aprovar naquele momento a reforma tributária, que a reforma estava sendo aprovada, mas estava sendo preservado a cesta básica de alimentos no Brasil, né? Que muda de um estado para o outro, tá? Então, por exemplo, nos estados do Nordeste tem, por exemplo, a rapadura como item de cesta básica, que não tem em São Paulo, né? Então, até para te falar, né? A reforma tributária, a gente fala muito dela. As pessoas falam bastante. A reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ela, na verdade, Edgar, o pessoal tem imaginado muitas coisas, mas a grande verdade é que foi aprovado pelos deputados uma grande carta de intenções, né? Que deve ser aprovada pelos senadores. E aí, nos próximos 10 anos, a partir de 2024, vão surgir as leis que vão definir as alíquotas de impostos, desonerações, etc. Então, a reforma tributária realmente vai começar a valer a partir de 2024. É ali que a gente vai ter que ficar atento. Nas leis que vão ser criadas, na repartição dos recursos para os municípios, nas alíquotas dos impostos para atividade médica, para atividade de educação. Acho que recentemente até dei uma entrevista para vocês. Acho que você lembra, foi o do preço, os impactos no preço dos serviços de telecomunicações, né? Sim. Internet, né? A alíquota praticamente dobra, né? Vai ficar muito mais caro. E com essa reforma, você acha que de uma maneira geral vai ajudar ou não? O Bernardo Api, que é o ministro da reforma tributária, ele sempre pregou o seguinte, e achei que ele sempre foi um cara verdadeiro. Ele nunca disse que a reforma tributária ia desencadear uma redução de impostos. O que ele disse, que a grande ideia da reforma tributária é que ela vai simplificar toda essa grandiosidade de leis do sistema tributário nacional. E aí ele diz, parece até meio piada, mas ele diz que com essa redução, com essa simplificação, os custos operacionais das empresas diminuirão, porque as empresas pagarão menos advogados tributaristas e menos contadores por conta dos problemas. Parece piada, né? Mas ele falou isso de uma forma... Pelo menos ele foi verdadeiro. Ele falou, foi verdadeiro. Não vou baixar imposto, e é o que pode acontecer mesmo. Pode acontecer mesmo. Vou abrir um espaço aqui para o Major Castro, está perguntando aqui, Robinho. Robinho, como ficará a economia com o resultado de agosto? O governo central acumula déficit primário de 104,59 bilhões
em 2023. Você tem essa informação? Tem, tá. O Major Castro ele sempre tem boas perguntas, ele é uma pessoa muito... O Castro, ele estuda bastante. O que acontece? O déficit das contas públicas hoje é de aproximadamente 100 bilhões de reais. O governo federal está correndo para tentar diminuir esse déficit, criando alguns impostos, né? Então, criando impostos sobre empresas offshores, criando impostos sobre os bets, né? Essas empresas de apostas. Fez agora o movimento do programa Remessa Conforme, que essas empresas que vendem pela internet, principalmente as asiáticas, começaram a pagar os seus impostos, né? Então, o governo está tentando arrecadar mais para tentar diminuir esse déficit, mas muito provavelmente o final do exercício de 2023 vai ser de um déficit de aproximadamente, eu calculo que é uma visão minha, de 60 a 70 bilhões de reais. O governo não vai conseguir reduzir. Robinho, vamos caminhar aqui que o tempo está passando. Até foi uma pergunta que o pessoal fez no WhatsApp em relação ao orçamento da familiar, né? Tem uma questão muito sensível que eu queria que você falasse, que é do cotidiano até das famílias, que é a questão do cartão de crédito, né? Muita gente com dívida aí. O que você pode falar sobre o cartão de crédito? Edgar, o cartão de crédito é assim, ó. O cartão de crédito, quando você está com o nome limpo, você consegue 1, 2, 3, 4, 5, até 6 cartões. Você vai na loja lá comprar uma bola, a loja tem um cartão próprio. Você vai comprar uma roupa, tem um cartão próprio. Você vai no mercado, tem um cartão próprio. O gerente do banco te oferece um cartão, 2. Então você começa a ter vários créditos, né? Então imagine o seguinte, o cidadão comum ganha lá R$ 1.500 e ele tem 6 cartões de R$ 1.500 cada limite, 9 mil. Ele tem 6 vezes mais o salário dele em crédito. E aí se a pessoa não se organiza, ela começa a gastar e acreditar que vai pagar no tempo certo. Quando ela não paga, ela cai num juros que agora o Congresso Nacional votou, ainda não foi transformado em lei ainda, mas deve mudar a política de preços dos juros do cartão de crédito. Mas até o momento, só para você ter uma ideia, os juros do cartão de crédito chegam a 450% ao ano. Se você pegar dinheiro emprestado com a agiota, os juros do agiota não é esse. Do cartão de crédito é 450%. É um absurdo de tão caro que é. Óbvio que o cartão de crédito, ele tem até 60 dias, ele vai te cobrar. Depois ele não te cobra mais. Mas se você deixar sua conta esquecida ali, não entrar em contato com o banco, etc., é juros em cima de juros. E em um prazo de 1 ano, a sua dívida cresce em 400%. Fica absurdo e aí impagável, né? E 78% das famílias brasileiras hoje estão devendo, estão negativadas, e o grande motivo dessa negativação é o cartão de crédito e o cheque especial. Com o nome no Serasa. No Serasa. Apesar que houve um programa do governo federal de regularização, Desenrola, né? O Desenrola Brasil, surtiu um efeito bem importante, positivo, né? Principalmente para quem tinha negativações de até R$ 100, o governo acabou tirando. Agora, parcelamento para você poder parcelar a dívida com o banco, cartão de crédito, etc. Mas não é que o banco é bonzinho, tá dando desconto porque o governo federal ele é meio fiador do contribuinte. Tem o Fundo Garantidor de Investimentos. Esse Fundo Garantidor garante para os bancos recursos para eles poderem fazer esse parcelamento. E né? para o banco é uma vantagem. Para o banco é uma vantagem. Não, mas é uma vantagem até para quem está com o nome sujo. Às vezes eu estou com o nome comprometido e quando eu volto a estar com o nome em dia, eu consigo voltar a comprar, né, uma televisão, uma geladeira, consigo realizar os meus sonhos, né? Então, você regularizar o nome é hoje uma realização de um sonho. E você depois consegue cuidar, se você se controlar e aí ter um pouquinho de educação financeira, né, Edgar? Você consegue se manter, vamos dizer assim, adimplente com o nome limpo. Só para complementar, uma dica aí para quem, por exemplo, para quem quer aprender um pouco de educação financeira. No YouTube tem muito conteúdo de educação financeira. Tem muito professor de educação financeira ali que tem conteúdo que te explica como você se planejar, como você evitar ter vários cartões, sabe? Dicas simples que às vezes a gente não tem ajuda, né? E que ajuda bastante. E aí você está em dívida e não tem uma boa educação financeira que traz problemas sérios, né? Seríssimos, né? Para a família, tudo, né? Vou até repetir, tem um estudo
que diz que quando você está com seu nome negativado com um cartão de crédito, você demora 5 anos para você sair da negativação. Então é um processo penoso e sofrido para as famílias. Bom, em relação à geração de empregos, né? Eu acho que as microempresas geralmente é a que tem o maior volume de geração de empregos aqui no Brasil. E também aí tem o pessoal do MEI, né? Que agora mudou, agora padronizou lá a emissão de nota, né? Como que você vê essa questão da microempresa e do MEI? Edgar, ó, no passado, vamos dizer, de 10 anos atrás, o emprego em Suzano era gerado aonde? Era gerado na Companhia Suzano, na Komatsu, nas grandes empresas. Nas grandes empresas. Né? No Brasil, em geral, era gerado na Volkswagen, nos bancos, etc. A economia foi mudando e aí o que mudou? Hoje, o emprego é gerado nas micro e pequenas empresas e no agronegócio. Não é mais a indústria a grande geradora de emprego. A indústria, ela gera emprego em muito menos quantidade e paga melhor. As micro e pequenas empresas hoje geram 70% dos empregos criados no Brasil e elas pagam menos. Então é assim, o dono do restaurante, o dono da padaria, o dono do escritório de contabilidade, da advocacia, ele que emprega 2, 3, 4, 5 pessoas e essa soma total dá os 70% dos empregos no Brasil. Isso dados do CAGED dos últimos 2 anos, tá? Então nós estamos falando de números oficiais. Né? E aí o MEI, o microempreendedor individual, ele é uma possibilidade daquele cidadão que não arruma mais emprego, né, por algum motivo, ou daquele cidadão que está empregado, mas ele quer empreender na vida, ele quer sair para empreender, ele criou lá, quer ter o seu lava rápido, quer montar uma loja uma doceria, quer fazer uma pastelaria, alguma coisa, né? Loja de carro, esse cara quer empreender. Então o MEI é a passagem que eu diria mais viável e obrigatória para ele sobreviver. Por quê? Porque com o MEI, ele paga lá R$62 por mês de DAS, né? Ele recolhe, né? Que ele recolhe, mas esse recolhimento dá para ele o quê? A garantia previdenciária. Se ele ficar doente, ele tem o auxílio do INSS. Se acontecer alguma coisa com ele, a família tem lá a pensão por morte, né? Então dá essa garantia previdenciária para ele. E ele pode ter nota fiscal, pode trabalhar de forma legal, né? E aí eu sempre falo, Edgar, quem começa como MEI, rapidamente deixa de ser MEI e vira microempresário. Porque empreender no Brasil hoje não é fácil. Mas quem entra no empreendedorismo acaba tendo muito sucesso porque o país é um país de grandes oportunidades e aí você acaba, né, mudando a sua vida. Robinho, por causa do nosso tempo, vamos parar um pouco de falar de finanças e economia aqui. Legal. Eu queria só aproveitar aqui a sua presença para falar um pouco de política, né? Você é o presidente do Partido Republicanos. Como que está a questão do partido em relação às eleições de 2024? Como que o partido está se organizando e está se preparando aí? Edgar, nós estamos organizando o partido. Nós vamos lançar a chapa completa em Suzano com 20 candidatos, né? 16 candidatos a vereador homens e 4 mulheres. E a ideia é lançar uma chapa completa. O Republicanos é o partido do governador, é o partido do Marcelo Barbosa, que é o nosso coordenador regional, secretário de obras e de governo de Itaquaquecetuba, né? E a gente está alinhado com o prefeito Rodrigo, com o Pedro, para a gente caminhar aí com o Republicanos. E a ideia é que a gente eleja no Republicanos de 2 a 3 vereadores na próxima eleição. Essa é a expectativa, né? A expectativa, né? De a gente ter três cadeiras ocupadas na Câmara com vereadores do Republicanos. Você também é presidente da Associação Amigos da Santa Casa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está nos acompanhando, o nosso amigo internauta, o que é a associação, o que ela faz. A Associação dos Amigos da Santa Casa é uma associação que foi criada há alguns anos atrás, que ela tem o objetivo de ajudar, apoiar a Santa Casa em ações sociais, em ações financeiras, em captação de recursos, etc. E aí foi um pedido do prefeito Rodrigo para mim assumir esse compromisso, eu assumi o compromisso com ele, assumi a associação. E é uma luta diária para a gente conseguir... Assim, tudo é muito difícil na Santa Casa, porque falta recurso para muita coisa. Você tem que ali ter
dinheiro e mais a vontade daquelas pessoas que trabalham lá, né? Então, a verba que vem é sempre menor, né? Sempre menor. E aí eu falo, quem trabalha na Santa Casa é um grande guerreiro. Quem trabalha na Santa Casa de Suzano ou nas Santa Casas do Brasil são guerreiros mesmo, porque trabalham ali com muita vontade, porque é difícil, né? Imagina você, Edgar, se você quiser fazer hoje um exame, marcar lá no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês, você não marca de hoje para amanhã. Às vezes demora 60 dias para marcar um exame no particular nos 2 melhores hospitais do Brasil, né? E na Santa Casa é a mesma coisa, né? E às vezes até acontece de marcar até antes. Então, é um problema financeiro para todo mundo. O Einstein, o Sírio-Libanês não queriam atender mais rápido, mas precisa contratar mais médico, ter mais equipamento, etc. E a Santa Casa sofre com esses problemas, né? De falta de recursos, mas assim, a gente tem que fazer justiça. O prefeito Rodrigo, ele é um prefeito que colaborou muito com a Santa Casa de Suzano. A Santa Casa de Suzano só não fechou suas portas porque foi uma ação direta dele como prefeito em fazer a Santa Casa sobreviver, respirar, e ela vive hoje muito, muito, muito dessa vontade política dele em atender. Tem os seus problemas? Tem, mas são problemas que em todo lugar tem. A gente tem que observar isso. Tem problema em todas as Santa Casas, não é exclusivo. O importante é que está funcionando, né? Exatamente, está funcionando e está atendendo, né? E tem salvado muitas vidas e tem... E tem algum evento previsto, alguma campanha, alguma ação que vocês... Tem algumas ações previstas. A gente, até hoje, saindo daqui, eu vou conversar com o Luiz Pinheiro, que é o assessor da Santa Casa lá, que assessora o Sadal Sakai. Uhum. E a gente vai... pôr em prática aí algumas coisas, mas assim que a gente definir, eu dou para você em primeira mão as ações aí de final de ano da Santa Casa, dos amigos da Santa Casa. Tá certo. Robinho, eu queria te agradecer aqui a sua presença. Obrigado mesmo por ter vindo, ter falado com a gente. Agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Eu queria pedir para você deixar aí, então, uma mensagem final para a gente encerrar. Legal, Edgar. Mensagem é agradecer você de coração mesmo, que você sempre é um cara muito generoso e muito competente nas perguntas, né? Um jornalista dos mais estudiosos que eu conheço, e não é que jogar confete. Agradecer você, agradecer o Diário de Suzano, agradecer meus amigos que participaram, as pessoas que assistiram, mandaram perguntas, né? E assim, vou até falar, né? Eu tenho meu Instagram, @professor Robson Guedes, ali eu dou muitas dicas de economia, negócios, etc. Quem tiver alguma dúvida, precisar Facebook de alguma coisa, também, né? Você tá Facebook lá. também, é só me chamar lá que eu estou respondendo sempre. Tem um podcast também, né? Que você tem? Tem um podcast chamado ContaCast, a gente volta em novembro. E eu espero você lá, hein? Eu já te convidei aqui, você vai lá que você tem bastante história. Aí eu que vou te entrevistar lá. Tá bom, será um prazer. Obrigado mais uma vez, então, Robinho. E, Edgar, agradecer a Deus por tudo isso que está acontecendo hoje com a gente aqui. Tá certo. Agradecer você, amigo e amiga internauta, que nos acompanhou, mandou suas perguntas e vai ver também depois essa entrevista no portal do Jornal Diário de Suzano. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.